Bom dia, amigos. Estamos iniciando mais um programa aqui pela nossa nova FM 105,9, neste dia 11 de novembro, terça-feira. Milton Manuel é o meu convidado. A categoria dos comerciários está na campanha salarial, já deu uma bola fora a categoria, porque não apareceu na Assembleia convocada, forçando o sindicato a reconvocar essa Assembleia, que não é do sindicato, é do interesse da categoria, mas parece que a categoria só se liga na hora de perguntar: seu Milton, eu estou demitido, a minha questão trabalhista, salário, atraso, pagamento, etc. Tal. Bom dia, seja bem-vindo, Milton Manuel. Um grande abraço para o nosso Ricardo. Fotógrafo, cinegrafia. Bom dia, amigo Ivo, bom dia, nosso amigo Nego, bom dia aos ouvintes desta emissora. Na verdade, Ivo, não só os comerciários, mas os trabalhadores do país, de uma forma geral, o movimento sindical, mas outros movimentos também sociais e, me permita até dizer, religiosos. Eu conversava há poucos dias com uma companheira nossa. Ela é do segmento evangélico e ela estava preocupada, informando que o pastor lá da igreja dela, ou que ela congrega, demonstrava muita preocupação, uma vez que não estava aparecendo o pessoal para as celebrações, os cultos, etc. Isso é reflexo de uma sociedade que está vivendo sob o guarda-chuva do sistema capitalista. O que é que tem a ver isso? O sistema capitalista, ele lhe leva para onde há os interesses que vão atender ele, o sistema capitalista. Logo você se organizar na associação de moradores, no sindicato, na igreja, e aqui eu não estou fazendo apologia à religião, obviamente, ao contrário, mas qualquer tipo de organização, desde que não seja para atender o interesse do sistema capitalista, as pessoas, infelizmente, muita gente não está se dando conta. Esse comentário que você fez na abertura do programa, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, os trabalhadores só procuram o sindicato quando a corda está apertando. Quando o sapato aperta. Quando o sapato aperta, é uma prática, eu diria que quase que generalizada da imensa maioria dos trabalhadores. Nós tivemos os nossos companheiros professores aí, mais de 2 anos de briga no bom sentido, na rua, a direção do sindicato a todo tempo apelando para os trabalhadores em educação de Caruaru, juntaram-se com a Associação dos Trabalhadores em Educação, mas o número de trabalhadores que iam para a rua, que iam para as assembleias, que iam para as reuniões convocadas pelo sindicato ou pela Associação dos Trabalhadores em Educação, era muito pequeno em relação ao número dos trabalhadores em educação de Caruaru. São Paulo não é diferente, em Belo Horizonte não é diferente. E aí a gente precisa, digamos assim, muitas vezes a gente fica triste, sem sombra de dúvida, porque o que a gente queria ver era o sindicato cheio, as mobilizações extremamente participativas, mas nós temos que entender, eu particularmente enquanto dirigente, que eu também já passei por esse processo, momento em que eu só aparecia lá no sindicato quando eu tinha meus 16, 17 anos, quando era para ir buscar uma bolsa estudo que o governo dava naquela época, na época da ditadura militar. Então o governo militar investia muito forte dentro dos sindicatos. O assistencialismo era muito presente para que os dirigentes não fossem para a rua organizar os trabalhadores. Então, vez por outra, eu fico triste quando a gente investe fortemente junto a vocês da imprensa, vocês dão ampla publicidade das nossas convocações e geralmente na hora da Assembleia o pessoal não aparece. O que é efetivamente isso? É que o pessoal não tem mais interesse no sindicato, que está desprezando o seu sindicato, a sua entidade que lhe representa. Eu não acredito nisso, eu não vejo. Repito, eu sempre me coloco naquele lugar que eu estive até
eu pegando um pouco dos religiosos, dos filósofos, no tempo que eu estive na escuridão. A ausência de conhecimento. Agora, Milton, parodiando aqui uma frase de Jânio Quadros, movimentos ocultos não estariam trabalhando acentuadamente no esvaziamento dos sindicatos? Não, não são forças ocultas, não, são forças claras. Estão abertas à transparência. Desde Collor, por exemplo, quando ele, com o empresariado brasileiro, partiu para modificar a legislação trabalhista, e modificação esta em prejuízo dos trabalhadores, isso aumentou ainda mais o medo dos trabalhadores de se organizarem, de participar de suas entidades, né? O arroxo salarial, quer dizer, uma série de elementos que não passaram, eles continuam muito presentes. Por exemplo, as medidas provisórias que são assinadas, as portarias, tudo em prejuízo dos trabalhadores. Agora, naturalmente, falta o trabalhador entender que numa relação de capital e trabalho não deve existir a ideia de somente eu é quem preciso do emprego. Há uma necessidade mútua. Um precisa do salário, que é o empregado, e o outro da força de trabalho, né, que é o empregador. Ninguém está fazendo favor a ninguém cumprir o que foi acertado, o que foi contratado. Porque que você tem um não completa com o outro. Isso. Que você tenha a carteira assinada ou não, contrato formal ou informal, ali existe um contrato, verbal ou escrito, tácito, mas existe um contrato. E que necessariamente eu, empregado ou empregador, sou obrigado a cumprir aquele contrato. E aí, falta da parte dos trabalhadores entenderem que o sindicato, por sua vez, não é apenas as paredes, o prédio e o presidente. O sindicato é verdadeiramente o prédio, digamos assim, a direção e a categoria. Nós temos um exemplo, um dos sindicatos mais fortes da América Latina, é o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Mas não é o presidente, é a categoria que vai para dentro do sindicato, questiona quando é necessário, critica a direção daquele sindicato quando é necessário. É para isso que existe a categoria. Na Assembleia que nós convocamos, apareceram pouquíssimos trabalhadores. De acordo com a norma estatutária, ou seja, de acordo com o estatuto, se realizássemos aquela Assembleia, ela seria válida. O estatuto diz, em primeira convocação, com 50% mais um dos sócios em dia com as suas obrigações estatutárias, e em segunda convocação com qualquer número. Então, se chegar um trabalhador fora os membros da direção do sindicato e aprovar ou desaprovar aquela pauta que está sendo apresentada pela diretoria, tem validade. Porém, nós não entendemos que seja razoável, em um universo de aproximadamente 15 a 20 mil trabalhadores, um número insignificante decidir situações tão importantes, tão complicadas como o trabalho aos domingos, os feriados, o reajuste de salário, né, o banco de horas, porque infelizmente na hora que você se ausenta do debate, se ausenta da discussão, você está abrindo espaço para que aquela minoria decida por você. Não há aí a comunidade das categorias, não, a diretoria decide pela gente. Só isso. Há um comodismo muito grande, que é também ideia do capitalismo. O que é que o capitalismo lhe propõe? Você produzir e consumir. É o sistema PC. Então você trabalha, saiu do trabalho, você vai para um espetinho, ou vai para casa assistir a novela, ou futebol, ou Big Brother, enfim, coisas que você estava produzindo, agora você vai consumir. O que você é proibido diante do sistema capitalista é produzir o pensamento crítico e consumir também. Né? Agora, a anomalia do discurso falso, né, do modismo,
Isso aí é ideia presente do sistema capitalista e nós, de uma forma geral, enquanto trabalhadores, sociedade, população, a gente não se dá conta que é necessário. Por exemplo, no último sábado, inclusive eu estava ouvindo a narração de vocês aqui desta emissora, não sou fã de futebol de forma nenhuma, nem critico quem gosta, quem é fã, mas eu preciso, como um representante de uma categoria, eu preciso estar antenado com tudo, obviamente. Atualidade. E gosto também, sinceramente, da narração de vocês, do comentário simples, Obrigado. sem aquela coisa de muito espetáculo, muita mentira, demagogia, bajulismo que tem, me perdoe, alguns outros conjuntos de jornalistas, radialistas, esportivos, enfim. Ou seja, eles só veem, na maioria das vezes, as 4 linhas, as emoções que tem ali dentro das 4 linhas, e não o que tem fora das 4 linhas. Então, parece-me que foram 40 mil pessoas que estavam lá em Recife assistindo lá uma partida de futebol. Mas essas 40 mil pessoas, elas foram extremamente motivadas ao longo da semana, e eu vi algum comentário seu nessa natureza, mais ou menos assim, se não me falha a memória, para que estivesse lá no campo, né? E aí, por trás está a indústria da bebida, a indústria do automóvel, o banco, patrocinando tudo isso, porque futebol é emoção, gerando consumismo, paixão e gerando consumo. Não tem razão. Mas, infelizmente, a maioria daqueles apaixonados que estavam lá naquele estádio são trabalhadores humildes, pobres, muitos deles desempregados, aposentados, mas motivado por uma mídia economicista, estiveram lá. E aí eu queria concluir dizendo o seguinte: já imaginou se essa mídia, esse jornalismo esportivo, ele motivasse também essa mesma população para ocupar as ruas de forma pacífica, para gritarmos contra os baixos salários, as péssimas condições de trabalho que que enfrentam a maioria dos trabalhadores nesse país, a falta de segurança, porque pagamos altos impostos e mesmo assim somos obrigados a pagar segurança de rua, né? A saúde, pagamos altos impostos, mas somos obrigados a ter um plano de saúde privado e outras coisas mais. Milton Manuel, presidente do Sindec, é o meu entrevistado de hoje. A categoria está na campanha salarial. Quais são os pontos que se discute agora, Milton? Ivo, a pauta, ela a próxima Assembleia foi convocada para dia 13. Dia 13, inclusive, estamos pensando, e a realização dessa Assembleia, ela acontecer de manhã, à tarde e à noite. Todo mal traz um bem, né? Avaliamos que hoje a nossa cidade, o corre-corre, ele traz também muitos transtornos. Muita gente estuda também. Preciso você analisar isso. Outros já saem cansados, etc. E não tem também o costume de ir para o sindicato, de se sacrificar. A luta só se consegue com sacrifício, em tudo. Tem os que estudam, tem os que trabalham nos centros de compras, trabalham de manhã, outros trabalham à tarde, outros trabalham à noite, enfim. Então nós estamos pensando em realizar a Assembleia, digamos, de 9 às 11, outra Assembleia, digamos, de 15 às 17, porque é exatamente o pessoal que trabalha de manhã. Os de manhã, na Assembleia, seriam os que trabalham à tarde ou à noite. E à noite nós realizaríamos a terceira e última, que seria exatamente daqueles que trabalham durante o dia, trabalham mais longe, por exemplo, o pessoal que trabalha lá no parque industrial, por exemplo. Fica difícil para eles saírem à noite, correndo para vir para o sindicato, enfim. Mas tem outros que trabalham no expediente, enfim. A ideia, Ivo, é fazer com que, só para concluir o raciocínio do bloco anterior, me permita,
nós poderíamos ter, a Assembleia poderia ter sido tornada legal, realizada, com os poucos presentes. Mas a gente entende que é necessário, né, inclusive vamos fazer um informativo cobrando essa presença deles, porque de repente eles depois não vão para a Assembleia, aí vão cobrar porque estão trabalhando os domingos. Quanto mais presença, mais representatividade para o sindicato negociar. Inclusive para dar sugestões. Uma coisa é 3 ou 4 diretores, digamos, pensarem sozinho, e a outra é ter o conjunto da categoria ali com eles, criticando, dando a sugestão, apoiando, né? Porque não é só ir para a Assembleia e ficar esperando o resultado do aumento de salário, não. Ele precisa ir para a Assembleia, precisa acompanhar os passos da diretoria nas mesas, nas rodadas de negociação com a direção dos sindicatos patronais, porque muitos sindicatos pregam uma coisa na Assembleia e lá na mesa de negociação realizam outra. Então é importante a categoria estar acompanhando. Agora, a pauta, ela consta de aproximadamente 75 cláusulas, que vão do salário, do trabalho aos domingos, né, o assento no local do trabalho, exames médicos, comissões, tudo aquilo que está ligado à relação dele com o lojista, com o atacadista, com o comércio de Caruaru. Então ele precisa, só me lembrando agora, o contrato que ele faz diretamente com a empresa é um contrato de trabalho individual. O que nós celebramos com os sindicatos patronais, uma convenção coletiva, é um contrato coletivo. No contrato individual, só quem participa é ele e a empresa. No contrato coletivo de trabalho, deve participar obrigatoriamente a representação dos trabalhadores, que é o sindicato, e, naturalmente, os trabalhadores. As vitórias ou não acontecerão de acordo com a participação dos trabalhadores. Então, por exemplo, nós não podemos aqui, me permita aí, vou acrescentar o quanto nós estamos pedindo de pleito. Pedindo não, reivindicando. Vamos apresentar. O percentual de reajuste, né, trabalhos aos domingos, bancos de hora, tudo isso está consignado nesta pauta, pronta já pela direção do SINDEC, para ser apresentada na Assembleia do próximo dia 13. Submeter a discussão da categoria. Este é o primeiro passo. Aliás, é o segundo, porque o primeiro é a publicidade. Tem que se dar obrigatoriamente, além de publicar o edital nos jornais locais, são utilizados as redes sociais, né, o nosso Face, o nosso blog, os endereços eletrônicos que temos no sindicato, o informativo e essas entrevistas com vocês aqui e outras emissoras que realizaremos até o dia da Assembleia. Então, é importante que eles entendam a extrema necessidade da participação deles. E digo mais, não querendo jogar flores na gente, não querendo que a gente se apresente como o arauto da verdade, da honestidade, nada disso. Mas se tem uma diretoria que não tem o mínimo de compromisso, de respeito com os trabalhadores, o que é que faz? Quem vier para o sindicato, de acordo com o estatuto, tem amparo, está lastreado na legalidade. Então, o que eles decidirem aqui, não vou querer dar ouvido à maioria. Isso não é postura de um dirigente sério. O direito é de todos. De todos, até porque a convenção coletiva, quando firmada, ela é extensiva a todos, aquele que é associado e o que não é associado. Porém, nós entendemos que não assiste razão, não é justo você não participar e cobrar, ou tampouco ser beneficiado daquilo que você não contribuiu, daquilo que você não lutou. Precisa entender que, até diz o slogan aí, só conquista quem luta. Através da luta é que a gente consegue. E essa luta está inclusa aí renúncias. Renúncia de que hoje de noite, digamos que seja Assembleia hoje de noite, eu não vou assistir a novela,
que eu não vou tomar minha cervejinha, que eu não vou assistir o futebol, porque é importante, eu vou lá para o sindicato, vou ouvir o que é que a direção do sindicato vai apresentar. E fazendo isso, está lá defendendo o seu interesse e da categoria. Sem sombra de dúvida. Até pelo princípio chamado alteridade. O que é que efetivamente significa isso? Eu devo estar sempre preocupado, não com a vida dos outros, mas com os outros no sentido do seu ser, da sua construção, inclusive no nosso caso específico, dos seus direitos. Na hora que eu começo a me preocupar com os meus e com os outros direitos, ou melhor, os direitos meus e dos outros, nós teremos uma sociedade diferente. A gente tem visto, eu vou resolver a minha situação. Isso é fruto também do capitalismo. Cada um buscando a sua salvação, entre aspas. Que a salvação, no bom sentido, ela deve se dar do ponto de vista coletivo. Isso é um princípio da alteridade. Qual é a expectativa de vocês para a negociação com os lojistas, com o sindicato patronal? Ora, essa última administração, ou a atual, o Alberes, que é o presidente, e outros diretores, e o Sincata, sempre nós tivemos, que é o Sindicato do Atacado, nós sempre tivemos uma relação muito respeitosa, naturalmente, muitas vezes, os interesses antagônicos, o que não é nada anormal, mas as discussões sempre foram pautadas no mais extremo respeito, lisura. Quando dá para a gente fechar, a gente fecha, quando não dá, tudo bem. Mas com o Sindiloja nós tivemos, e você conhece muito bem, ao longo de muito tempo tivemos muito problema com as direções daquele sindicato. Porém, outras luzes estão aparecendo, né, e especialmente na figura do Alberto e outros, do Alberes e outros diretores, tem se aberto um diálogo, né, muito respeitoso, honesto, franco, e nós, inclusive, teremos reuniões com a presidência daquele sindicato, mesmo antes de darmos início ao processo negocial. Porque, de forma extraoficial, é muito importante que as direções, antes mesmo de irem para a mesa, elas sentem para entenderem ou sentirem, melhor dizendo, quais são as dificuldades que ambas, porque o processo de negociação não é só de um lado, é dos dois. Na hora que eu defendo, eu digo a direção do SINDEC, defende que sermos contra o trabalho aos domingos, os empregadores querem o trabalho aos domingos e vão ser forçados a abrir mão de alguma coisa que nós estamos pleiteando. Ou seja, uma categoria não sobrevive sem a outra. Sem sombra de dúvida. Agora, falta exatamente isso, a participação dos trabalhadores e, por que não dizer, do empresariado também. O mesmo problema que nós temos com um número muito reduzido de trabalhadores na Assembleia, eles também não são diferentes. Eu até já disse aqui, o que é que acontece com a gente? Os trabalhadores começam ligando para o sindicato, né? E o salário vai ser quanto? Nós estamos em processo de discussão, nós estamos em processo... Sim, mas já aumentou? Não, nós estamos discutindo. E vai passar um mês, 2, etc. E ao final sai o reajuste. Quanto foi o reajuste? Tanto. Mas só isso? Essa pessoa não sabe nem onde é o sindicato, nunca passou lá em frente. Já com o lojista é o seguinte, ele também não vai, né? Mas fica ligando lá para o sindicato dele, e aí já saiu o salário, meus trabalhadores, meus empregados estão cobrando, já saiu, não, estão negociando com o SINDEC e tal. E lá na frente saiu o salário. Quanto foi o reajuste? Isso tudinho! Quer dizer, é um conflito de interesses, mas só acontece, Ivo e amigos ouvintes, exatamente dada a ausência, né, de participação. Quando a gente está lá participando, a gente tem uma ideia totalmente diferente da que fazíamos lá por trás do balcão, como eu costumo dizer. Por isso, a nossa expectativa, eu diria que do ponto de vista do que a gente vem atravessando no Brasil, do ponto de vista político, econômico, eu não estou vendo com bons olhos.
Mas o papel nosso é ir para a mesa, Sem dúvida. Né? Dialogar, debater. Negociar, sem dúvida nenhuma. Discutir, e aí a importância exatamente da categoria. Né? Se entendesse assim, evidentemente daria muito mais força para o próprio sindicato na negociação. Fugindo um pouquinho dessa pauta de negociação da categoria dos comerciários, meu caro Milton, nós tivemos aí eleição para o Comut, conduzido à presidência, chapa única, Ricardo Henrique, que é diretor institucional da empresa, da Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Caruaru. Como é que foi essa eleição? Como é que está o Comut? Mudou o presidente, mas as ideias são as mesmas? Eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida. Inclusive o SINDEC, a Associação dos Moradores do Bairro das Rendeiras e a UEP, né? Mas foram 3 entidades que são integrantes do Conselho que se abstiveram do voto, né? Uma vez que entende que o candidato da gente, efetivamente, era o menino da Associação do Bairro das Rendeiras. Mas ele se recusou por motivos óbvios, é uma pessoa muito ocupada. E também foi indicado o meu nome, apesar de eu estar ausente, né? Porque quem esteve presente foi o secretário do SINDEC, Erivaldo. Mas aí eu expus para ele que não era interessante neste momento. Nós estamos envolvidos com a campanha salarial, temos uma reforma do prédio da nossa entidade. E termina aí, você acumulando muita coisa e ao final você não dando conta. Precisa se ter responsabilidade. O Ricardo Henrique, independentemente de ser empresário, mas é uma pessoa que é necessário se registrar, é muito empenhado nessa questão do Comut, claro, sempre defendendo os interesses dele, não podia ser diferente, mas é empenhado no debate, na discussão. Apenas nós achamos que a participação, isso está registrado todas as primeiras e segundas-feiras, a participação da maioria dos membros, não só do ponto de vista presencial, mas na construção de ideias, só aparece quando é para aumentar a passagem de ônibus. E, ao que nos parece, essa linha não vai partir nem tão cedo. Agora, via de regra, Milton, esses conselhos municipais sempre tem alguém eleito para a presidência do público ligado à prefeitura. Olha, 99%... Digamos 99,99%. Tem o dedo do administrador público e do empresariado, que são parceiros. Por exemplo, me permita aqui, com todo respeito, eu pude crer o porquê de seu José Queiroz ter sancionado o ilegal aumento da passagem no mês de junho, julho, aproximadamente. Então a resposta aí, né? O benefício ao capital. Porque não é admissível, né? Um administrador público que deve ser, como já disse, escravo da lei, foi provocado de forma muito concreta por parte do SINDEC, Associação de Moradores e várias outras entidades, que aquele processo do reajuste da passagem estava desamparado da legalidade, mesmo assim ele preferiu atender o interesse privado, rasgou o manto da legalidade e atendeu o princípio do empresariado, né? O princípio da particularidade, vamos assim dizer. E deu outra resposta agora, quando, de forma não muito inteligente, ao nosso ver, declinou voto ao senhor Aécio, que não é um social-democrata e sim um liberal. O PSDB foi quem criou o trabalho aos domingos, o PSDB foi quem criou o banco de horas, foi quem criou o trabalho terceirizado, foi quem criou o trabalho de estagiários, né? Foi quem pegou a grande parte do patrimônio nacional e doou ao capital internacional. Nós temos vários, poderíamos dizer, territórios hoje dentro do território nacional, né, que são de empresas multinacionais. Lá em Carajás, por exemplo, lá é patrimônio internacional, dentro do nosso país. E exatamente ele, seu João Lira Neto, dona Raquel, seu Vônei Queiroz, dona Laura e seu Jorge Gomes
né, que principalmente o Jorge, pessoa que eu estimo muito mais do ponto de vista político, todos eles, juntamente com Tony Gel, ao nosso ver, demonstraram claramente que nunca tiveram a verdadeira atenção aos pobres de Caruaru, de Pernambuco e do Brasil. Eles sempre usaram os eleitores, ou melhor dizendo, jogaram os eleitores uns contra os outros e ficou provado. Um estava preocupado em eleger a sua filha, o outro seu filho, o outro seu padrinho político e assim por diante. E aí você pode dizer, mas olha, cada um tem o direito de escolher e votar em quem quiser, sem sombra de dúvida. Mas há um jogo de interesse muito claro. Muito claro. A toda vida, a população de Caruaru, os trabalhadores, sempre viram, especialmente João, Laura, Jorge, Zé, Vônei, com um cunho de linha progressista, de esquerda. Por exemplo, João está num partido que se diz socialista. Aí eu tiro esse nome, é utilitarista. Partido Socialista Brasileiro, né? Não é um partido socialista, é um partido utilitarista. José Queiroz, PDT, do trabalhismo. Não é o trabalhismo que interessa aos trabalhadores. Esse socialismo e esse trabalhismo, que é defendido por João, Raquel, que é defendido por Vônei, Queiroz, Laura e Jorge Gomes, não interessa aos trabalhadores, não interessa aos pobres, não interessa aos aposentados. E a prova está aí. 8 bilhões, foi 80 bilhões, não me lembro bem, o rombo que o senhor Eduardo deixou aí para esse cidadão. Que não vai ter como se desculpar o Paulo Câmara, porque era o homem das finanças, era o secretário de finanças. Será que vão aqui, eu não quero levantar nenhuma disputa partidária aqui nesse momento, mas será que vão ter a cara de pau, desculpe-me a expressão, de transportar os prejuízos que o nosso Estado vier a ter com esse rombo que ficou aí para o governo do PT, ou petralhas, como eles trataram durante toda essa campanha? Campanha esta que não contribuiu para politizar a nossa sociedade. O que deixou foi um lastro de ódio, de raiva, desencanto, desânimo, e a prática de Zé, João, Vônei, Laura, Raquel e Jorge em Caruaru, com todo o respeito pessoal, eu estou aqui tratando de questões políticas, não contribuiu para a politização. Segundo aí as redes sociais, blogueiros, estão dizendo aí que vai se juntar Raquel e Tony Gel, o que já vem junto há muito tempo. Eu, particularmente, na política acredito em tudo. Nada mais me surpreende. Aí alguém pode perguntar, e o que é que tem a ver uma campanha salarial com uma campanha política? Tudo! Jogo de interesses estão por trás de quê? De uma campanha salarial, nós estamos interessados a garantir o melhor para os trabalhadores. Falando Uma campanha política, o interesse em Caruaru é de beneficiar famílias e seus grupos econômicos. Pois não, Milton, falando em ganho para os trabalhadores, a categoria, ela evidentemente avança, mas a gente vê que muita coisa, quando há uma campanha salarial como essa, que está sendo desenvolvida agora no âmbito dos comerciários, com os patrões lojistas, os empresários, deve ter vários segmentos do ramo, do comércio, esses avanços, eles perduram. Não é a coisa que a gente vê, por exemplo, quando é acordo no serviço público, ele perdura ou tem que sempre andar renovando, forçando, negociando para não perder direitos adquiridos? Ivo, 31 de dezembro expira-se a Convenção Coletiva de Trabalho, que foi celebrada por 2 anos.
ou para 2 anos. Morre tudo isso. Então, o processo de negociação que, ora, estamos tentando iniciar é exatamente para afirmarmos Mais 2 anos um novo negócio jurídico, né? Uma nova convenção coletiva de 1 ano ou 2. Isso vai ser elemento de debate nas discussões. Agora, nós temos conseguido manter cláusulas, por exemplo, o quebra de caixa, aqueles operadores do caixa, eles têm, além do salário, eles têm um acréscimo, um adicional de 20%. Aí você vai para Campina Grande é 7%. Você vai para Recife, me parece que é 10%. Os empregados do supermercado, 15%. Algumas não. Essas cláusulas que nós temos, né, nós não negociamos para reduzir de forma nenhuma. Cláusulas dessa natureza, não. Da mesma forma, os empregadores. Se eles têm a garantia do trabalho aos domingos nessa convenção, eles não vão querer, numa próxima negociação, não negociar. Agora, o que tem atrapalhado muito o processo da negociação, ou o cumprimento, digamos assim, de uma convenção coletiva, chama-se o poder público. Por exemplo, o Dia do Comerciário em Caruaru. Nós fomos obrigados, em busca de defender o interesse público, não apenas do comerciário, né? Mas Sindec e Sindiloja foram obrigados a firmar um aditamento à convenção coletiva para que as lojas do Pátio 18 de Maio funcionassem no Dia do Comerciário, porque o poder público, Prefeitura de Caruaru, manteve a realização da feira da Sulanca no Dia do Comerciário. E tem lei municipal que estabelece que o comércio não funcionará no Dia do Comerciário. A Prefeitura sabe disso. A Prefeitura, inclusive no governo José Queiroz, ele sancionou o Dia da Padroeira, isso tem mais ou menos uns 8 anos, 6 a 8 anos, sancionou decreto estabelecendo que o comércio funcionasse no Dia da Padroeira. Ou melhor, retiro, que fosse ponto facultativo. Ele não tem competência para isso. Ele tem o poder público, inclusive o municipal, tem competência para declarar ponto facultativo no serviço público. João Lira Neto, quando prefeito de Caruaru, também determinou, no Dia da Padroeira, que o comércio funcionasse, e ali não foi nem em ponto facultativo. Foi que funcionasse normalmente. Zé Queiroz, Tony Gel e João Lira, todos 3 administradores sentaram-se com o empresariado a portas fechadas, ao arrepio da lei, e aumentaram a passagem de ônibus por várias vezes, sem nenhuma discussão com o Comute, Conselho Municipal de Transporte. É isso que os trabalhadores precisam estar acompanhando. Aí por isso que ainda há pouco eu disse, o que é que tem a ver uma campanha salarial com campanha eleitoral? Tudo. São interesses antagônicos. Sim, a campanha salarial, repito, nós estamos discutindo o interesse de aproximadamente 20 mil trabalhadores. Esses grupos que aqui citei, eles não estão defendendo o interesse público, o interesse dos trabalhadores, dos pequenos e médios empresários, dos pobres, do camponês. Eles estão defendendo interesses familiares e interesses de grupos. Ficou muito claro, eu achei muito bonito José Queiroz com aquela camisa azul, né? Que era padrão dele vestir a camisa vermelha, que era cor falsa, literalmente, pelo que ele provou nessa campanha, né? Ele utilizava aquela camisa vermelha para enganar literalmente a população. Ele precisava daquela cor vermelha para dar colorido aos seus atos, assim como fez Eduardo e tantos outros. Foi muito bonito ver nessa campanha Tony Gel, Raquel, Queiroz, Laura, Zé, Vone, tudo no mesmo palanque, defendendo os mesmos interesses deles
de grupos econômicos de Caruaru que financiam as suas campanhas. Exemplo disso é o ilegal aumento da passagem de ônibus. A força desses conselhos municipais, existe alguma força? A gente sabe que hoje tudo funciona à base de conselho, a própria legislação federal exige conselhos e mais conselhos, etc. Mas na prática o que a gente vê é que conselhos decidem em prol de quem está sentado de plantão no poder, prefeito, governador, presidência da república, etc. e tal. Por quê? Porque a maioria pertence exatamente aos donatários, né, desses poderes executivos. Infelizmente, isto é um fato. Agora, nós, SINDEC, Associação de Moradores, a UEP, né, nós, que é a União dos Estudantes de Pernambuco, lembrei agora, muito bem, né? Assim como a UESC, nós vamos na contramão desses interesses. Historicamente, em Caruaru, nós sempre fomos na contramão dos interesses do prefeito, seja ele qual for, dos interesses dos empresários. Mas aí está me parecendo exatamente aquela briga do mar contra a rocha. Quem se lasca é o marisco sempre. Mas a gente tem visto, por exemplo, a passagem de ônibus, o ilegal aumento na tarifa do transporte coletivo está sob apreciação do Ministério Público aqui em Caruaru. E por último, Ivo, o mais interessante não é só você obter vitórias do ponto de vista político, mas a vitória moral é muito importante. Você poder olhar para a cara de determinados administradores aqui em Caruaru, seja ele público ou privado, e ele baixar a vista para você. Eles não têm coragem de olhar olho a olho com você. Foi muito bom tê-lo aqui no meu programa. Dia 13, então, nova Assembleia para a categoria dos comerciais. Aonde esperamos uma participação massiva, ativa dos trabalhadores. E confirmado, né? Matinal, vespertino. Isso, né? Primeiro horário de 9 às 11, o segundo de 15 às 17 e o segundo de 19, de 18 às 20 horas. Nós esperamos que haja uma participação desses trabalhadores, porque o sucesso ou insucesso deste processo negocial não pode ser responsabilizado ou atribuição exclusiva deste que vos fala, tampouco da direção do sindicato, mas de todo o conjunto da categoria comerciária de Caruaru.